Abraço! Um abraço, Dudu. Programa quente hoje, Donos da Bola, com Nath Fiuza, nossa convidada especial. Tiagão também, nosso produtor aqui da Band, está conosco. Elton Novaes, Valuzão e o Thiago Fernandes está na boa. Segue de férias, mas volta em breve. Deixa eu só dizer uma coisa, preste atenção porque hoje teremos muito da coletiva de Rodrigo Caetano e a gente começa a falar agora, veja aí. Todos vocês sabem, né, que o clube passa por um momento de transformação, né, que talvez isso devesse ter ocorrido. Dá um som aí pra mim. Dessa asfixia financeira que o clube vem enfrentando ao longo dos meses e talvez até dos anos. E realmente eu tenho o contrato, a gente tem conversado sobre continuidade ou não, mas é uma avaliação que também ela não depende só de mim. A gente sabe que o futebol ele é pautado pelos resultados, isso não vai mudar nunca. Essa agenda ela já estava marcada, Thiago, antes mesmo do gol anulado do Kardec lá em Porto Alegre, né? Já era algo que nós vínhamos, marcamos essa agenda via Federação Mineira, diretamente com o CNM, /Comissão de Arbitragem, mas ele talvez, né, ou por algum compromisso, ou talvez porque ele não entenda a importância que o Galo tem, talvez para ele, né, ele não estava como presidente da Comissão de Arbitragem, mas estavam os outros integrantes. Foi muito importante porque o gerente, né, do VAR, que hoje é o Péricles Bassols, nos explicou toda a metodologia, refez todas as linhas. Mas se tu me perguntares assim, de prático, o que muda? Nada. Não tem outra palavra. Perseguição ao Hulk, né? Um jogador internacional, um jogador que é um dos nossos capitães, vinha sendo e por pedido dele deixou de ser. E a gente levou imagens e comparativas aos outros capitães, aos outros atletas. A gente viu aí nessas duas semifinais que certamente se fosse o Hulk que tivesse feito reclamações como alguns atletas dessas duas semifinais de Copa do Brasil, talvez teria saído de camburão. Então, nós não vamos mais tolerar isso. Eu acho que o que é feito com essa distinção em relação ao Hulk é feito em distinção em relação ao Galo. Não dá para a gente admitir. E prova está que o presidente da comissão de arbitragem, foi marcado com ele através da Federação Mineira, ele não estava. Ele terceirizou isso. O presidente do quadro de arbitragem da CBF foi um árbitro medíocre. E ele é um gestor pior ainda. Ele é péssimo dos péssimos. Pavão, arrogante, irresponsável. E a arbitragem piorou consideravelmente a partir do momento que ele assumiu o posto de destaque dentro da CBF. Se ele não leva em consideração uma reunião marcada com representantes do Atlético, se o Novo Horizontino subir, daqui a pouco um clube que não tem tanta expressão quanto os maiores do futebol brasileiro, daí daqui a pouco sobe um Novo Horizontino. Vamos falar de clubes da Série B que não tem tanta expressão que sobem. Aí vão marcar uma reunião com ele. Se ele não considerou com o Atlético, ele vai considerar com esses outros clubes. As demandas para essa gente me parecem que elas estão calçadas pela conveniência. Porque quando o São Paulo teve um gol, parece até que foi contra o Atlético aqui, um gol do Luciano anulado, eles fizeram coletiva para explicar, não, que nossa, um grande erro e tal. Ou seja, um precedente perigoso, mas aí, como é o São Paulo e tal, né? Tem a força, o futebol não se ganha só dentro de campo, eu repito isso aqui, não se ganha só dentro de campo. O Atlético perdeu muita representatividade na CBF, e aí é da demonstração. Perdeu representatividade, mas eu não vou culpar o Atlético, não, daqui a pouco nós vamos falar disso. O CNM é das piores figuras que já geriram a arbitragem no Brasil. Medíocre como árbitro e assim, muito pior, eu não consegui achar um adjetivo, do que ele foi como árbitro, ele é como gestor. Péssimo dos péssimos. Irresponsável, arrogante, inconsequente e adora fazer uma média. Adora pavãozão e irresponsável. Sobre esse negócio de perseguição ao Atlético, ao Hulk e tal, não. Perseguição não. Os caras têm uma certa má vontade com alguns atletas, eles têm. O Hulk está colhendo o que plantou, lamentavelmente. Mas isso não atenua
os árbitros desconsiderarem algumas faltas, alguns lances, quando o Hulk está envolvido. Então, perseguição a clube, a jogador, não. Desconsiderar algumas coisas, eu até acho que sim. Tudo por causa do CNM. Ele está, esse negócio de, o cara me xingou ali, atingiu minha honra, está expulso. Eles fazem isso e eles não têm critério. E quer que eu te fale mais uma? O Wilton Pereira Sampaio tirou o Luciano do jogo de volta contra o Corinthians. Apitando um jogo, acho que o Mauro César Pereira escreveu sobre isso ontem. Apitando um jogo do Palmeiras, o Rafael Veiga fez a mesma coisa e ele não deu cartão. Vocês estão... mas Everton, mas você falou agora há pouco que o São Paulo, eu estou falando de critério. Eles não têm. Por quê? Porque quem comanda não tem critério. De receber todo mundo, de explicar a todos, receber cordialmente uma reunião que foi marcada, previamente agendada. Então, esse CNM aí, sinceramente, a tendência nossa é ladeira abaixo enquanto ele estiver por lá. Nath Fiuza, nossa convidada especial. Desculpa o discurso de início aqui, mas achei necessário. A salva de palmas para a Nath Fiuza, fenômeno da comunicação esportiva. Como é que você vê? Fala de tudo. Fala das declarações do Rodrigo Caetano, da reunião que não aconteceu, porque o CNM, o pavão CNM não estava lá. E sobre esse negócio também de perseguição. Nath Fiuza na tela. O HG, eu acho que é muito claro para nós que foi um total desrespeito, né, da comissão de arbitragem do CNM enquanto representante de não receber o Atlético. Até acho que o Atlético foi lá buscar justiça por ele, não necessariamente por uma melhor utilização da tecnologia, porque se fosse isso, deveria ter reclamado quando foi beneficiado naquele lance do Rony, que foi anulado por um impedimento idêntico ao do Kardec na partida contra o Grêmio, mas de toda forma, se o Atlético entendia que era o momento de conversar com o CNM, se a reunião foi previamente agendada, total falta de respeito ele não ter recebido o Atlético, o que só mostra que existem os clubes que realmente, de alguma forma, são privilegiados, se não dentro de campo, mas ao menos com alguma influência dentro da CBF. E sobre o Hulk, também concordo com você. Acho que é nítida que há uma má vontade, mas o Hulk, infelizmente, provocou isso, causou isso com as suas próprias atitudes. O Hulk é muito maior do que qualquer árbitro que tem aqui no Brasil, é muito maior que as picuinhas que ele mesmo arruma dentro de campo. Acho que está na hora de focar. Gostei da decisão dele de deixar de ser o capitão. Acho que está na hora de focar dentro das 4 linhas. Mas a arbitragem no Brasil, essa total falta de critérios, você falava do lance na época do São Paulo, que fez uma coletiva para elogiar, ou melhor, para criticar que tinha errado. No lance do Rony contra o Atlético, o CNM elogiou, falou que a tecnologia foi usada de maneira correta. Agora ele elogiou de novo. Então não dá para entender de fato quando está certo ou quando está errado. Eu tô com a Nath, a gente vai continuar falando disso. Eu vou ouvir o Valu agora, daqui a pouco eu giro com o Thiago, eu giro com o Elton, mas eu queria te ouvir sobre isso, Valu, porque enquanto o Rodrigo Caetano falava, a gente meio que comentava sobre os trechos da fala dele ali no vídeo. Eu gostaria que você comentasse, se posicionasse sobre o que ele disse e sobre a reunião não ter acontecido, sobre essa porcaria de arbitragem e o CNM como comandante. Boa tarde. Boa tarde para você, todos os amigos e amigas. Eu disse ontem no programa que nada aconteceria, mas eu, com sinceridade, não esperava o tamanho descaso, né, da Confederação de Arbitragem, mas realmente acho que chegou no ápice, né? O que mais precisa acontecer? E eu lamento muito, pegando um gancho no que disse a Nath, que os clubes sempre vão em causa própria. Claro, você tem que pensar primeiramente na sua instituição, mas eu sou da opinião que enquanto eles não entenderem que mesmo aqueles que têm uma influência diferente, como o caso dos clubes de São Paulo e do Rio de Janeiro, que em algum momento eles também são prejudicados. É incrível, a gente hoje não consegue assistir um jogo no Brasil sem que o árbitro faça uma arbitragem ruim. Por exemplo, o Klaus, eu vi o Klaus, para mim, uma arbitragem terrível ontem do Klaus em Grêmio e Flamengo. Enquanto eles não se reunirem, os clubes, entenderem que, ao invés de semana após semana, quererem apontar o erro e acharem que é sempre consigo, que há uma má vontade, porque o Atlético fala de uma má vontade específica para com ele. O Palmeiras já falou na semana passada, em algum momento o Cruzeiro vai falar também, em outro momento outros clubes falarão. Então, enquanto não se pensar que eu tenho que defender o que é meu, o patrimônio da minha instituição, mas há um todo, há um campeonato. E os árbitros, vou falar, eles estão num momento assim, muito protegidos. Nada vai os atingir, porque o descaso do CNM é o pior momento, e olha só que não vivemos bons momentos.
É o pior momento da arbitragem brasileira nos últimos 4, 5 anos. E pior que antes, eles se doíam. Antes era possível sentar, por exemplo, sentar-se com Gaciba. O CNM está aí. Ele não se preocupa de receber a visita do Atlético na CBF. Pode. Boa tarde a todos. Desculpa, perdão. Boa tarde. Não, é porque está muito em cima do que o Valu falou. Quando o CNM fala, quando o Rodrigo fala a respeito de perseguição, eu acho que ele também coloca a questão do Hulk. E eu vou tentar explicar o porquê. O Hulk, ele passa a ser um personagem que ele é falado pelos árbitros. Os árbitros estudam cada um dos atletas, principalmente esses personagens mais visados. Vou dar outro exemplo, o Felipe Melo. Recentemente o Ganso falou a respeito disso, que quando as coisas acontecem com o Felipe Melo, a régua é mais alta. A mão é mais dura em cima do Felipe Neto. E isso estava acontecendo também no Atlético, com a questão do Hulk. Eu acho que essa questão tem as duas vias ali, quando o Rodrigo fala a respeito dessa perseguição, o foco da arbitragem em cima do Atlético, mas também do Hulk. Eu acho que tem essas duas vias, que aí vem esses questionamentos, essas preocupações. Será que vai ser assim o tempo todo? Eu levanto uma questão, porque tá tendo esse programete, né, que tem do CNM fazendo uma análise em cima da arbitragem, né, colocando tipo o que era a central do apito, ele fica lá também fazendo uma central do amigo, né? Ele tenta ver uma forma para pegar e legalizar aquilo que aconteceu. Eu vou voltar algumas casas para trás, no Campeonato Brasileiro do ano passado, quando o Atlético e o Hulk alegou a questão do Daronco. Na beira do campo, o Hulk faz uma denúncia contra o Daronco naquele período ali, falando a respeito de intimidação. E aquele áudio desapareceu, ele sumiu, ele não existe em nenhuma plataforma, existe aquele áudio, não foi feito nenhum tipo de análise em cima disso. E as coisas simplesmente passaram. Eu achei estranho realmente eles não terem tratado com a devida importância, porque existe claramente, eu não estou inventando história, os árbitros nos procuram. Recentemente eu entrevistei o Juliano Lopes Lobato lá no Bastidores com o João Vitor Xavier, inclusive tratei com ele de informações que nós havíamos recebido, de privilégios ao grupinho, né? E aí tá claro para mim que o CNM tem os dele, cara, as preferências dele. Ele põe alguns árbitros, esses árbitros apitam frequentemente jogos e outros ficam encostados em jogos periféricos. Não é. Klaus, Wilton, Sávio, Daronco. Essa é a mesma turminha de sempre, cara. São 8 árbitros ali que eles repetem os árbitros, a escala e tal. E trata com total desdém. Algo que é relevante. O clube está indo lá levar algumas questões e discutir, é normal. Está no ambiente de trabalho aqui, tem alguma coisa que te desagrada, você bate na sala do Murilo. Murilo, não posso falar com você, tem um probleminha aqui. Everton, você tem razão, não tem razão, vamos resolver, Tem que ser assim. Se não tiver diálogo, aí fica realmente difícil, porque aí é a narrativa do incompetente CNM de um lado, contra a narrativa que, de certa forma, ela é tendenciosa, né? O clube defende, que nem o Valu disse, o clube defende o lado dele, né? Então, quer dizer, pois não, Nath? Não, é só para completar isso que vocês falavam, a falta de critérios dentro da comissão de arbitragem ela é tão grande que ela atinge até mesmo os árbitros. Se você for avaliar os erros que cada um comete, as punições, um vai para a geladeira, outro não vai, às vezes um árbitro erra num lance que... Erros são sempre ruins, mas às vezes tem um erro que é maior que o outro e as punições são diferentes. O próprio exemplo disso é a Edna, que para mim é uma ótima árbitra, também não está vivendo um bom momento. Ótima! As últimas arbitragens dela teve alguns momentos de indecisão, de incoerência, mas se for pegar a trajetória dela como um todo, ela é uma árbitra muito firme, sempre se impõe muito dentro de campo e ela cometeu alguns erros e ela desapareceu da Série A por um tempo. Ela desapareceu, ela passou a apitar jogos da Série B e só depois de alguns meses ela voltou para a elite. E a gente vê Klaus, Daronco, Wilton Pereira Sampaio errando e no jogo seguinte está apitando Corinthians, está apitando Flamengo, está apitando São Paulo, que são os principais jogos do campeonato. Então, mesmo dentro da comissão de arbitragem, há os preferidos do CNM até no quesito para você tem carta branca, você eu tenho mais paciência, você tem uma margem de erro maior, você tem a minha proteção. Sabe aquele meme do escudo? O escudo. O cara fica fazendo escudo para que ele fica dormindo ali. Os árbitros estão dormindo do grupo do CNM, o CNM metendo o escudo aqui com incompetente corporativista. Incompetente corporativista.
Tiagão, gostaria do seu posicionamento, meu zagueiro da medalhinha para baixo, é só canela. Tiago, nosso colega de banho também, para falar de tudo isso aí. Daqui a pouco nós vamos falar de um outro trecho da entrevista do Rodrigo Caetano, quando ele dá uma cutucada no Cudê também. Mas agora o Tiago fala ainda da arbitragem. Tiagão, boa tarde. Boa tarde, Everton, os companheiros e companheira. Se a gente pegar aqui uma mescla de tudo que vocês disseram, eu, na minha modéstia opinião, acho que o futebol brasileiro não tem muito caminho. O Valu bem disse aqui, quando um árbitro erra a favor de seu time, raramente você vai ver um Renato Gaúcho, o próprio Felipão, outros treinadores. Olha, hoje a gente foi beneficiado, pensando no bem do futebol brasileiro. E a arbitragem, a Nath até disse ali em questão, quando eles são punidos. É um tipo de punição que eu acredito ser burra. Por quê? O árbitro, ele erra. Qual que é a punição? Apitar Série B ou Série C. Então você está desqualificando as divisões menores do futebol brasileiro. Então, assim, é uma espécie de burrice. E o CNM, eu acho que, assim, ele é reflexo muito do que vem da CBF. Nos últimos anos, quem comanda o futebol brasileiro, geralmente é aquele árbitro que foi muito medíocre durante toda a sua carreira. Acho que é um dos critérios dos poucos que a CBF tem, comissão de arbitragem, é escolher... Quem dirige a entidade máxima normalmente são figuras com movimentos políticos. Você nunca ouviu falar do cara, o cara aparece como presidente da CBF. Pá! Sabe? Que eu acho que são normalmente os caras que fazem o trabalho sujo. Sujo que eu estou dizendo é o trabalho que outros não queriam fazer, aí coloca lá para fazer. Né? Negociar com algumas, fazer algum tipo de negociação, participar de algo que eles não querem dar a cara para participar, sabe? Presidente de honra, não manda nada, tá ali só porque um outro grupo político quer, basicamente é isso, pois não? Everton, mas eu acho que mesmo assim não justifica, porque quando assume a cadeira, faz um trabalho pior do que o anterior, né? A medida do futebol brasileiro é essa, quem assume a cadeira da arbitragem geralmente é pior do que o anterior, né? É a questão da Edna, e só gostaria de pontuar que eu acho ela uma das melhores árbitras, assim, do todo o quadro da CBF. Ela é melhor que todos esses que nós citamos aqui. Eu acho. E o CNM, só para encerrar aqui, essa questão da panela dele é algo muito forte, né? Ele não beneficia o futebol brasileiro, isso do Atlético, né? Esse fato do Atlético eu acho que é algo ridículo e faltar também aí uma ajuda dos outros clubes, né? Todo mundo reunir e falar assim, gente, se o cara não recebeu a galera do Atlético, vamos soltar uma carta de repúdio, porque soltam carta de repúdio para tudo quanto é coisa, porque para esse fato do Atlético não. Que banalizaram tanto a medida que ela perdeu o valor, ela perdeu a importância, ela perdeu a relevância. Ou seja, são escravos das atitudes anteriores que nós criticamos tanto aqui e parece que não mudou, não. Pararam de emitir porque não faz mais efeito. Deixa eu falar da Planalto Tintas. Põe na tela o Caetano respondendo ao Cudê aí. Ele não teve azar de cruzar comigo, né? Eu que fui buscá-lo 2 vezes, né? Então, assim, o fato é esse. Me surpreendeu porque, bom, no Internacional foram mais pessoas junto comigo lá buscá-lo. Mas aqui no Galo, fui eu que levei o nome dele para a diretoria, para aprovação. E prontamente todos entenderam realmente que seria um bom nome, um bom trabalho. Foi aqui no Galo que ele ganhou, até agora, esse momento, o primeiro título dele no Brasil. Eu lamento muito, confesso que não esperava. Encaro até certo ponto como uma certa ingratidão, mas no meio do futebol a gente não pode esperar das outras pessoas aquilo que a gente deseja. A gratidão é uma condição sine qua non para você manter, para mim, eu acho que tem relação direta com a ética, a manutenção de um bom relacionamento, seja profissional, seja pessoal. A gratidão, ela é um valor que, para mim, ela é imutável, sabe? Ela é infalível, ela nunca pode acabar. E o Cudê foi ingrato com o Rodrigo Caetano. O Cudê não é um grande treinador. O Cudê é um bom técnico. Treinador é um conjunto de fatores que formam uma figura que carrega o rótulo de grande treinador. Ele não é. E ele foi ingrato. E eu acho que ingratidão é uma desgraceira no meio dos relacionamentos, sejam quais forem eles. Nath, como é que você avalia aí? O Cudê veio, teve confusão lá, meteram um pano quente, trouxe para cá,
Aí o Cudê fez merda aqui e chegou lá e na coletiva disparou pra cima do Caetano. O Cudê foi um falastrão, né, lá na coletiva dele no Internacional, porque não se tem má sorte de cruzar com uma pessoa que você escolheu trabalhar. Ele não chegou lá na Cidade do Galo, abriu uma porta e saiu o Caetano. Eles conversaram, eles combinaram. O Cudê foi convidado pelo Caetano a assumir o Atlético. Agora, a fala do Caetano é importante porque nós até já conversávamos lá na Itatiaia, Everton, sobre como teria sido esse convite, essa relação, né? O que o Rodrigo Caetano fala é que, deixa bem claro que ele foi buscar o Cudê, então partiu dele a iniciativa de talvez colocar panos quentes em tudo que já tinha acontecido, tipo, Cudê, a gente teve aquela treta lá no Internacional, mas vamos deixar isso pra lá, você vem aqui agora pro Atlético, vamos escrever um novo capítulo juntos, o projeto é muito bom, vou atender os seus pedidos, e o Cudê também, aparentemente, deixaria as mágoas de lado para poder trabalhar de novo com o Caetano. O erro, para mim, é do Caetano, de ter aberto essa possibilidade, essa brecha, se ele já sabia do temperamento do Cudê e depois ficou provado que o Cudê realmente é uma pessoa bem difícil de lidar, a ponto dele criticar o Rodrigo Caetano abertamente, porque vamos combinar, ele não citou nomes, mas ficou bem claro de quem ele se referia, né, Everton? Falou que teve a infelicidade de encontrar 2 vezes com a mesma pessoa, no Inter e aqui no Atlético, né? Enfim, eu quero ouvir o Elton, Thiago, o que acontece. Gostaria de te ouvir, Thiagão, sobre a resenha agora do Caetano. Falou, meio que ingratidão do Cudê por causa da coletiva lá. E aí? Eu acho que sim, foi ingratidão e até uma falta de profissionalismo também do Cudê, né? Que você não... E também ele meio que quis jogar também para a torcida na chegada dele. Acho que o Caetano, ele, concordo com a Nath também, acho que ele meio que perdeu a mão quando trouxe o Cudê novamente aqui pro Atlético, já trabalhou com ele, teve aqueles problemas com ele no Internacional. E o Cudê, a gente já sabe que nos outros times também que ele passou, na Espanha, na Argentina, que ele tinha esse problema de relacionamento. Então, assim, acho que o Cudê ele foi extremamente ingrato e também muito infeliz na fala dele. Isso queima ele também para os trabalhos futuros aí. E até acho que o Rodrigo Caetano foi até muito profissional na resposta dele lá na coletiva de hoje. Ele é cuidadoso com as palavras. Sim. É uma virtude dele, Valor. É uma virtude. O Caetano é muito cuidadoso. Ele fala muito bem, ele se expressa muito bem, mas ele é cuidadoso. Cara, ele é tão cuidadoso que ele consegue manter-se bem com as pessoas que buscam informações, negando tudo. Ele nega tudo. Nega tudo, falou que não tem proposta para o Rubens, mas tem que ouvir, tá? Tem que ouvir, mas ele tá na dele, de negar. Porque não chegou proposta, por isso que nós não vendemos. Tá feito o negócio. Mas tem que ouvir as 3. Pois não. Eu acho que assim, o Atlético colocou... Primeiro, já falei várias vezes aqui das atitudes do Cudê, aquela entrevista coletiva após o jogo contra o Libertad. Enfim, depois veio a famigerada história do vestiário, a demissão que ele pediu. O Cudê falou a respeito, poderia... Aí uma questão que eu vejo até que há certa amizade dentro do futebol, abalada entre os dois e talvez destruída, né? Com a fala dele, achei bem deselegante, porque também naquele episódio do vestiário ficou a versão do clube de todos aqui. Tá, e de uma vez por todas, aí a minha opinião, tanto o Cudê, o Atlético, o Rodrigo Caetano, eu acho que é hora de largar aquele meme que tem do desenho do Wolverine olhando o retrato. Eu acho que é hora de pegar esse porta-retratos, o Cudê esqueceu o Atlético, o Rodrigo Caetano, o idem, esqueceu o Cudê e cada um seguir a sua vida, tá? Porque eu acho que realmente não foi uma experiência, repito, não colocando de lado todos os erros que o Cudê cometeu, mas eu acho que é hora também de cada um seguir a sua vida e de falar a respeito desse Atlético que está aqui, do Filipão, da Libertadores que está logo ali na frente e também de uma recuperação evidente que o clube precisa no Campeonato Brasileiro. Olha, sabe aquele relacionamento que não vinha bem, e aí separou, os dois separaram, você com a Joelma, separaram, depois você sentiu um pouco de falta, você foi lá e reatou. Aí reatou... Quando eu era o Chimbinha. Você viu que que não dava, aí você foi lá e separou de novo. Uhum. Foi isso que aconteceu com o Cudê e com o Rodrigo Caetano? Tentaram reatar, mas não viu. Então que eu não acho que agora foi o definitivo, né? Eu acho que depois de tudo que aconteceu, da forma aí que é aconteceu, divórcio, eu acho que agora é divórcio mesmo, e se bobear não tem nem relação de amizade mais, que pela forma que o Cudê tratou. E o Rodrigo, ele é muito bom com as palavras e ele é muito bom nas entrevistas coletivas, apesar de não entregar nada.
É igual você falou, quando a gente liga para ele perguntando o nome, ele vai negar o tempo todo. Mas ele consegue te passar coisas para você entender o que está acontecendo no mecanismo do futebol. E a entrevista hoje, a entrevista coletiva, eu acho que até com o Kudê, ele foi bem tranquilo, bem leve. Tratou o Kudê com um determinado respeito, coisa que faltou do outro lado. Então, enfim, eu acho que em todas as questões, quando a gente pegar essa coletiva toda do Rodrigo Caetano hoje, ele não vai estar entregando nada, ele não vai estar falando que tem problema de grupo, que tem problema de relação de jogador com o novo treinador, ele não vai estar colocando nada disso. Mas a gente entende que as situações dentro do Atlético hoje, ela vive sim um melindre, é um momento delicado que passa o clube. Numa entrevista como essa, ele não vai apontar dedo para ninguém, é mais protocolar. Mais uma outra coisa importante que você já falou e eu acho que é bom reforçar. O Rodrigo Caetano é um excelente diretor de futebol e o Atlético perderá muito, mas é muito mesmo com a saída, se vier a acontecer. Eu espero que para os próximos meses, se isso venha a ser possível de acontecer, se existe esse namoro entre nova diretoria do Atlético, novos gestores e também o Rodrigo Caetano, que sente, bate um papo e tente se reconciliar da melhor forma, porque é um excelente diretor de futebol e o Atlético lá na frente pode sentir muito. Gente, presta atenção. Coloca para ocupar cargo dentro do clube quem conhece dos processos e quem é do ramo. Não coloca só porque tem muito tempo no meio, porque é amigo do amigo. Coloca gente que conhece dos processos. Rodrigo Caetano errou demais, como todos os executivos de futebol erram. Mas se o Atlético perder o Rodrigo Caetano, para mim é problema grave para resolver, hein? Não é simplesmente colocar qualquer um lá para executar e achar que não, o clube, a instituição é suficiente. Não é, a instituição não funciona se não houver processos e se esses processos não forem ocupados por quem tem competência. Se perder o Rodrigo Caetano, vai penar para arrumar outro executivo desse nível aí. E vou dizer mais. Não pensem que o futebol... Ah, não, agora a gente comprou o clube, a gente coloca quem a gente quiser, aí o CEO manda no futebol, o outro CEO manda no futebol, o diretor de comunicação fala em nome do... Para com isso. Resolvam, organizem, porque a organização que vocês querem fazer a partir do ano que vem, pagar as contas, botar tudo em ordem, para voltar a reinvestir em 2025, para mim é salutar. É salutar. Mas tem que ter gente do ramo. Não percam o Rodrigo... Não sou amigo... Já briguei muito, já discuti de forma pesada, já ouvi dele o que eu não queria, ele ouviu de mim o que não queria. Não tem nenhuma ligação. Mas se perder, vai penar para arrumar outro. Pensem nisso e me cobrem lá na frente. Olha aqui, deixa eu...